Olá pessoal, tudo bem? Essa e as próximas videoaulas devem servir como materiais complementares e de reforço com relação ao que nós estudamos até aqui em Algoritmos 2 e ao que nós ainda estamos estudando, ok? E aí, a gente vai começar então por estruturas de repetição e nesta videoaula a gente vai tratar especificamente das estruturas while e do while, ok? Então, vamos lá. Para a gente entender o while, né, para a gente revisar o que que é a estrutura while, vamos usar a estrutura de seleção if-else como base, ok? Então vamos analisar como que a estrutura if-else funciona, tá? Começando somente com o if simples, né? Sem o else. A estrutura de seleção if, a ideia é a seguinte, né? Você tem ali um código que está sendo executado linha por linha até que você chega no if, onde você tem uma condição. Essa condição, se resultar em verdadeiro, em true, né, o código que está no bloco do if vai ser executado e, ao final, né, você vai sair do if, né, o código finaliza ali a estrutura if e continua executando o código que vem após a estrutura de seleção if. Se a estrutura de seleção resultar em false, esse bloco de código aqui, ele não vai ser executado, ele vai ser ignorado, né? Então, o código vai pular daqui, ó, do que foi executado antes do if para após o if. E todo esse bloco é pulado. E aí nós temos o if else, que é um pouquinho mais completo, né? Por quê? Assim, cada um você vai utilizar em uma determinada situação. O if else é o se e se não. A ideia é parecida até aqui, né? Então você tem um código que está sendo executado linha por linha até que você chega num if que tem uma condição. Se essa condição resultar em verdadeiro, será executado um bloco de código. Só que no if else, né, quando a gente tem o else, quando essa condição resultar em false, vai ser executado um outro bloco de código que é aquele que está dentro do else, tá? Então, ou esse código vai ser executado ou este. E depois que um desses for executado, de acordo com o resultado dessa condição, a gente sai do if else e continua executando o código que está após essa estrutura, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de como que é o if else. Então aqui a gente faz a leitura de uma variável inteira. Eu verifico se esse valor é menor do que zero. Então, olha só, esse código ele é executado linha por linha, independente do que aconteça. Chegou aqui, valor é menor que zero? Se isso for verdade, se o valor que o usuário inserir aqui for menor que zero, vai executar esse código e vai pular esse daqui. Se não, se o valor não for menor que zero, esse bloco aqui, esse bloco vai ser pulado e o que vai ser executado é o que está dentro do else. Tudo bem? Ok. E qual é a relação do if else ou do if com o while? Acontece que o while ele é parecido com o if, que é quando a gente tem, né, essa estrutura mais simplificada, né? Ele é parecido com o if, né? A estrutura de repetição while. Qual que é a diferença? Vejam, aqui, se essa condição der verdadeiro, ele executa esse bloco de código e o if finaliza. O while é parecido, porém, se essa condição der verdadeiro, ele vai executar o bloco de código e ele vai voltar a verificar a condição novamente. Então, essa é a diferença do if para o while, né? Quando dá verdadeiro, ele executa o código e volta a verificar. Deu verdadeiro de novo? Executa o código, volta a verificar. Executa o código, volta a verificar. E aí, quando der false, aí ele não vai executar o código e aí ele finaliza a estrutura while. Então vejam como que é parecido. A diferença é que o if ele executa, se der verdadeiro, ele executa uma vez e acaba, enquanto que o while, enquanto der verdadeiro, ele vai executando e verificando novamente, tá? Então, pegando aqui como exemplo, né, eu tenho um if.
Eu vou colocar aqui um console.log só para a gente ver que essa linha sempre vai ser executada. Olha só. Vou mostrar uma mensagem aqui, ó. Terminou a execução do código. Ok? Vamos lá. Executando esse código, o que que nós temos, né? Eu deixo o acento aqui, eu vou tirar ele só para não aparecer feio dessa forma. Deixa eu ver aqui. Execução do código. Tirar esses acentos por enquanto. Tá. Então, se eu digitar um número negativo, ele vai falar que é negativo, tá? Como eu não tenho else, se eu colocar um número positivo, né? Isso aqui vai dar falso e simplesmente não vai ser executado esse bloco, certo? Então, negativo, executa aquele bloco. Se não for negativo, simplesmente ignora, tá? Agora vamos trocar esse if por um while. Então, um while. Beleza. O que que vai acontecer aqui? A gente vai ler o valor que foi digitado pelo usuário. Aí a gente vai chegar aqui, vai verificar valor negativo. Se der falso, ele vai pular esse bloco, não vai executar e ele já vem para cá para a linha de baixo. Se isso daqui der verdadeiro, ele vai mostrar que é negativo. Mostrou que é negativo, não tem mais nenhum código aqui, ele volta a verificar. Vai ser negativo de novo, porque a gente não atualizou o valor dessa variável, né? Então, ele vai ficar no que a gente chama de loop infinito nesse caso. Vamos ver? Vamos lá. Node, while, e vamos colocar um positivo primeiro. Então, vejam que esse bloco aqui não foi executado e já finalizou o código porque deu falso, né? 5 é menor que zero? Não. Então, o resultado aqui é falso. Agora, vamos colocar aqui um menos 5. E aí, ele está mostrando negativo aqui infinitas vezes e o código está rodando e não vai terminar nunca, né? Então, para eu forçar o código aqui a ser parado, eu vou apertar Ctrl C, mas se eu não interferir, ele vai ficar executando para sempre. Por quê? Porque menos 5 é menor que zero. E aí, como a gente nunca atualiza o valor dessa variável, nunca modifica em hipótese alguma, ele fica rodando e toda vez dá verdadeiro e toda vez ele vai mostrar esse console.log, tá? Então, vejam, é a mesma lógica do if, só que aqui, à medida que deu verdadeiro, ele executa o bloco de código e repete a verificação. Executa, verifica novamente, ok? Então aqui vai fazer sentido nesse caso. Vamos colocar assim, ó. Eu vou colocar para depois que ele falar que deu negativo, né? Ah, deu negativo, então vamos deixar o usuário digitar novamente, tá? Então, eu posso deixar dessa forma. A gente faz uma leitura inicial uma vez, tá? Então, o usuário vai digitar uma vez aqui o valor, vai guardar na variável, e aí verifica. Deu falso, ele pula para cá. Deu verdadeiro, ele mostra que o número foi negativo, e aí eu oportunizo o usuário inserir um novo valor. Porque aí, nossa variável não vai ficar sempre com o mesmo valor. Aí o usuário vai inserir um novo valor. Se ele inserir negativo aqui, beleza? O valor vai ficar negativo. O while, como a gente já viu, né? Ó, depois que ele executa o bloco de código, ele volta a verificar, né? Então, volta a verificar. É negativo de novo? Beleza, a gente repete o processo. Mostra que é negativo e deixa o usuário inserir novamente. Ok? Agora, chega um momento que o usuário digita um número positivo. Então, o usuário digitou 10 aqui. Ele volta a verificar. 10 é menor que zero? Falso. Deu falso? Pula esse bloco e segue em diante. Tudo bem? Vamos lá? Node while. Começando com um positivo, que a gente sabe que dá falso, né? Positivo aqui vai dar falso, ó. Porque a gente está verificando se é menor que zero.
Beleza? Pulou o bloco, né? Agora vamos de novo, só que agora eu vou colocar negativo, menos 1. Olha lá. O que aconteceu? Mostrou que é negativo e pediu para digitar novamente. Então vamos lá, de novo. Menos 2. Ainda é negativo, então ele voltou a verificar. Ó, eu digitei o menos 2, ele voltou a verificar. Menos 2 é menor que zero? Sim, verdade? Então, roda mais uma vez, né? Mostra que é negativo e pede o valor de novo. E isso vai se repetindo, tá? Independente do que eu digitar aqui, sendo negativo, vai dar verdadeiro e vai repetindo o processo, tá? Aí quando eu digitar um número positivo, ó, vou digitar 2 aqui, é aquela situação. Ele vai verificar novamente, vai ver que isso aqui deu falso, porque 2 é menor que zero? Não. Então vai dar falso e aí ele termina, tá? Então, Enter, terminou a execução do código, beleza? Então, essa é a estrutura while.